E eu queria que você pudesse ficar de pé mais uma vez. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Efésios. Ok, não é com você. Não estou falando com você não. Desculpa. Efésios capítulo 3. Nós vamos ler os versos 14 até o 21. A orientação do apóstolo Paulo aos gentios, aqueles que não eram judeus, mas que tinham se convertido ao evangelho. E então o apóstolo Paulo começa dizendo a partir do verso, quando ele fala no capítulo 3, por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo. Depois no capítulo 4, Efésios 3, 14 e 21. Depois no verso 14, ele diz, por essa causa, ele fala novamente, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Olha que frase linda. Por esta causa, eu me coloco de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Estou no verso 16, Efésios 3, agora versículo 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, quem sabe esse texto comigo? Lê junto comigo? Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Você pode se sentar. Já fizemos a oração? Você já pode se sentar. Esse texto é extraordinário. Hoje nós vamos compartilhar um pouquinho, nossa segunda etapa de ser transformados pelo poder do Espírito, nossa imagem está ali. E nós queremos pensar um pouquinho na importância do Pai nos ensinar a podermos liderar os nossos filhos, a nossa família, a ter uma vida santa, ter uma vida separada por Deus, não viver o que o mundo vive, não viver as coisas que estão neste mundo, mas sermos separados por Deus. E eu quero ler alguns textos com vocês, quando o próprio Deus, Ele santifica o seu povo. Lá em Levítico, vamos ler alguns textos rapidinho, queria que você abrisse comigo. Levítico, capítulo, não é Levíticos, é Levítico, mas engraçado que em inglês é Levíticos, interessante, né? Mas é Levítico, capítulo 21, versículo 8, que diz assim a palavra de Deus: portanto o consagrarás, porque ele ofereceu o pão do teu Deus, ele vos será santo, pois eu, o Senhor que vos santifico, sou santo. Um Deus santo, Ele quer que o seu povo seja santo, seja separado. Depois nós vamos para Josué, um dos textos conhecidíssimos, em que Moisés vai para a glória e Deus indica Josué para ser o sucessor. E então, ele dá várias orientações para Josué, mas no capítulo 3, Josué agora chama o povo para se santificar. Diz assim no verso 5, capítulo 3, versículo 5, disse Josué ao povo, o quê? Na minha versão diz santificai-vos, na tela santifiquem-se, não importa, é que haja santidade no vosso meio, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Só vai ter maravilhas no meio de vós
Se houver santificação, se houver santidade, se tiver uma vida santa. Agora a gente vai para Josué capítulo 7, versículo 13. Josué capítulo 7, versículo 13, que diz: dispõe-te, santifica o povo. Olha o detalhe da palavra de Deus. Santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Na continuação do texto fala que tinha coisas condenadas, coisas que não agradavam a Deus, que eles tinham tirado do meio do povo. E esse é um princípio muito importante para nós, porque se nós temos alguma coisa na nossa casa, na nossa vida, que não adora o Senhor, não cultua o nome do Senhor, nós devemos tirar. Porque um Deus santo, Ele não compactua com as coisas deste mundo. Ou nós vivemos para Deus, ou nós vivemos para este mundo, não tem meio termo. Deus não aceita outra glória, a glória é só dEle. Agora, 2 Crônicas, capítulo 29, depois de Reis, Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 5. E lhes disse: escutem, levitas, santifiquem agora a si mesmos. Não é amanhã, não é daqui a alguns dias, não é o ano que vem, não é, eu já ouvi muito isso, acho que vocês já ouviram também. Olha, quando eu tiver lá meus 70 anos, aí eu vou me dedicar para Deus, eu vou viver para Deus. O texto diz o quê? Agora, santifiquem agora, porque e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, tirai do santuário a imundícia, aquilo que não serve, que não presta, que é imundo, deve ser tirado do meio do povo de Deus. Este é um princípio muito importante que foi dado no Antigo Testamento. E agora nós vamos ver alguns textos no Novo Testamento que confirmam aquilo que Deus quer nos ensinar nesta manhã. Já lemos Efésios, agora eu queria que você lesse comigo 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Tessalonicenses é um pouquinho mais difícil de achar, mas é depois de Colossenses. Mais difícil de achar quem está com o livro, né? Mas quem tem o celular é fácil. Depois de Colossenses, Tessalonicenses, capítulo 4. O texto é longo, mas eu não vou ler todo ele. Mas do verso 3, diz: porque esta é... Qual é a vontade de Deus? Quer saber a vontade de Deus? Está aqui, ó. Em Romanos 12 também fala que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e agradável, mas aqui está dizendo que a vontade de Deus é a sua, é a minha santificação. É ser santo, que vos abstenhais da prostituição, e aí ele vai dando exemplos e situações de uma vida que não é santa, mas que o Senhor quer, a vontade dEle é que nós sejamos santos, separados para Ele. Agora muda algumas páginas, ou uma página, vai para 2 Tessalonicenses, capítulo 13, 2, versículo 13. Eu vi um vídeo há muitos anos atrás, que o rapaz ele era morador de rua, mas ele conhecia todos os livros da Bíblia. E quando ele chegou em Tessalonicenses, ele falou, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, e foi embora. Porque é um livro difícil, a pronúncia é difícil. Tessalonicenses. Capítulo 2, versículo 13.
Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, ou seja, Deus queria que nós fôssemos salvos, pela santificação do Espírito e fé na verdade. O desejo do Senhor é que nós sejamos santificados pelo Espírito. O Espírito Santo, ele nos dá poder para viver uma vida santa. E o último texto, vai lá um pouquinho para o final, 1 Pedro, capítulo 1, versos 1 e 2. Depois de Tiago, vem Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versos 1 e 2, que diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Eu gosto da ideia quando a gente fala da predestinação, ou sermos predestinados, temos um predestino. O Senhor queria que nós pudéssemos participar, entrar pela porta da salvação. Por isso que nós todos fomos destinados à salvação. Mas não são todos que querem, não são todos que aceitam, não são todos que o recebem. Mas o texto nos fala que nós precisamos ser santificados no Espírito. Somos salvos e depois tem alguns termos teológicos que eu vou falar um pouquinho sobre eles, mas somos salvos e depois nós somos cheios ou batizados com o Espírito Santo. Nós entendemos que existe uma graça chamada graça preveniente. Essa graça prévia, ela leva o coração do homem a se entregar a Ele. Nós estamos falando um pouquinho sobre isso na nossa classe de novos membros. Mas essa graça alcança o coração do homem. O nosso destino era a perdição, passar a eternidade longe de Deus. Mas um dia, pela sua maravilhosa graça que nós não compreendemos, nós não entendemos, por que Deus nos ama, por que Ele morreu por nós, por que Ele se entregou por nós, por que Ele fez isso por nós, não é algo que na nossa mente finita é impossível entender. Por que Deus nos ama? É uma decisão de Deus. Deus decidiu nos amar, Deus decidiu se entregar por nós, porque Ele nos ama. É uma decisão de Deus. Isso nós chamamos de graça. E então, um belo dia, eu tive uma situação na minha vida que eu disse: eu preciso de Deus. Eu cresci na igreja, como muitos de vocês cresceram na igreja, mas um dia eu precisei dizer: Senhor, eu me rendo a Ti. Gostei de uma frase que o pastor Silas usou alguns dias atrás, quando ele pregou, dizendo que muitos aceitam Jesus, mas não entregam a vida a Jesus. Mas neste momento nós entendemos que precisamos de Jesus e tomamos um passo, entregamos nossa vida a Ele e chamamos isso o agir de Deus antecipado no coração do homem. Nós estávamos perdidos, o Senhor nos alcançou e então começamos a ler a palavra de Deus, começamos a orar, começamos a frequentar os cultos, a nossa vida começa a mudar e as velhas práticas começam a mudar gradativamente. Aquele que mentia fala: poxa, mentira, mas não faz mais parte da minha vida. E eu então começo a ter algumas mudanças, mas não é uma varinha de condão que muda de uma vez. É um processo a cada dia. E então nós passamos por uma segunda etapa, que nós chamamos do batismo com ou no Espírito Santo. Ele vem sobre nós de formas diferentes.
cada um ele vem de uma forma. E ele então enche o coração do homem com o seu poder para viver uma vida santa. Não quer dizer que uma pessoa que foi santificada ou que foi cheia com o Espírito Santo, ela não peca mais. Ela é impecável. Não, quer dizer que ela tem poder de Deus para vencer o pecado. E então, há uma mudança radical na nossa vida, nós somos transformados, nós somos cheios do poder de Deus, a nossa história muda, nossa linguajar muda, as nossas atitudes são diferentes, e nós passamos a estar buscando mais o Senhor a cada dia mais. E o que significa a palavra santo? Já falei um pouquinho sobre ela. Santo é ser separado, não compactuar das coisas deste mundo, mas tem um termo hebraico que muitos já ouviram, que é kadosh. Kadosh, palavra hebraica, que significa santo, separado, consagrado. E esta raiz da palavra tem um propósito de Deus para nós, para que nós possamos viver uma vida santa. E eu comecei a pensar um pouquinho naquilo que meu pai me ensinou. Nós crescemos na igreja metodista, muitos aqui vieram da igreja metodista, e então a gente não tinha, pelo menos na época que eu estava lá, eu não tinha ouvido sobre o batismo com o Espírito Santo, não tinha entendido o que era o batismo com o Espírito Santo. Mas quando nós passamos a frequentar a Igreja Nazareno, os cultos sempre tinham mensagem de santidade. O nosso pastor Aguiar sempre pregava sobre santidade, sobre viver uma vida santa, e eu comecei a ouvir sobre isso. Era uma prática que ele tinha de falar, não é, Anderson? Sempre falando sobre o batismo com o Espírito Santo, uma vida santa. E então, meu pai teve uma experiência muito forte com Deus. E ele foi um homem santo. E o meu relacionamento com ele era muito próximo. Eu sou o filho que sempre foi mais próximo do meu pai e da minha mãe. Mas ele teve problemas de saúde, alguns anos depois ele faleceu. E eu fiquei 1 ano sem ir ao hospital. Porque eu não queria, de alguma forma, ver a cena que eu via, quantas vezes eu vi meu pai no hospital, e aquilo era difícil para mim. Muito bem, 1 ano se passou, e eu fui no hospital visitar um irmão que estava doente, e eu fui no hospital visitá-lo. Quando eu chego lá, a cena era igual a que eu vi do meu pai. Eu falei: Senhor, o Senhor me trouxe aqui para quê? Para eu ver a mesma cena, depois de 1 ano, esperando para ir no hospital, porque eu estava tentando evitar. E eu entendi do Senhor que Ele estava me ensinando a vencer os nossos medos, as nossas barreiras. E assim foi. E eu já vi muitas outras cenas do meu pai e tudo mais, mas foi algo que ele me ensinou, o Senhor me ensinou a vencer os nossos medos, a deixar para trás aquilo que nos impede de avançar. E o Senhor quer de nós a nossa vida santa, uma vida separada, uma vida com Ele. E eu comecei a meditar sobre um irmão, que foi um pastor metodista, nos anos 1951 que ele nasceu, mas ele foi um teólogo, escritor, e ele falava sobre viver uma vida santa naquela época, nos anos 60, 70, e ele chama a igreja para ser apaixonada por Cristo, a viver com o Senhor, a não viver com este mundo, o que este mundo vive, mas ele valorizava a santidade relacional, ou seja,
a nossa vida gera relacionamentos santos. A nossa vida, ela é uma vida separada, diferente. Para Ele a santidade é o amor vivido em ação. Não é apenas aqueles santos que estão pendurados, mas é viver aqui entre nós uma vida santa. É estar com o Senhor todos os dias. Bom, voltando um pouquinho para o texto, eu quero pensar com vocês algumas ideias sobre essa questão de sermos santos, do Senhor nos ensinar a liderar nossa casa numa vida de santidade. Primeiro, o apóstolo Paulo fala sobre a oração. Por esta causa eu me ponho de joelhos. Que causa é essa? A obra do Senhor. Por esta obra eu me coloco de joelhos. Eu me prostro diante do Senhor. Por causa do Senhor eu me rendo. Por causa daquilo que Ele tem para nós, eu me rendo a Ele. Porque sem o Senhor nós não somos nada. Sem o Senhor nós não podemos. Segundo, Ele pede para que nós possamos ser fortalecidos no Senhor. Ele nos dê força. Não para brigar. Alguns algum tempo atrás saiu um chartzinho dizendo que se a esposa tivesse força, ela matava o marido. Não sei quem lembra disso aí. Melhor não dar força para ela não deixa ela ir para a academia. E a minha já está fazendo, e agora? Estou frito. Mas a força do Senhor para nós, nos levante, nos anime, nos fortaleça, para que, com o objetivo, essa força que vem do Senhor, para que Ele possa habitar em nós, que Ele possa habitar na nossa vida. Outra ideia, ele fala para que vocês possam ter poder para compreender o amor de Cristo. Não é fácil compreender. As coisas espirituais não são simples para nós entendermos. Mas ao pedirmos ao Senhor, Senhor, me fortaleça, para que eu possa compreender o que o Senhor está fazendo. Qual é o plano do Senhor? O que é que o Senhor quer de nós? Quais são os sonhos do Senhor para nós? E então, Ele diz para que vocês sejam cheios, até a medida de toda a plenitude de Deus. Aqui é uma referência a ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Desculpa. Naquela época, normalmente os judeus oravam de pé nas sinagogas, e Jesus até fez uma referência sobre aquele fariseu que orava de pé, e dizia: eu não sou como esse pecador, esse publicano. E o publicano dizia: Senhor, tem piedade de mim, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. E ele estava humilhado, prostrado. O outro estava lá de pé. Mas o texto nos mostra a importância de nós nos ajoelharmos diante do Senhor, nos prostrarmos diante do Senhor, nos rendermos diante dEle. É uma atitude de submissão e adoração ao Senhor. Porque nós podemos adorar ao Senhor sem música. Nós podemos adorar o Senhor com o nosso coração, com a nossa vida rendida a Ele. E a outra ideia diz que Ele é quem dá origem a todos, seja nos céus, na terra ou debaixo da terra. Ele que criou todas as coisas, e o próprio Deus, o Criador, o Pai, Ele mesmo abençoa o seu povo, Ele mesmo abençoa as famílias, e Ele chama os seus filhos a se fortalecerem nele. Não em mim, não no outro, mas se fortalecer no Senhor, para que a sua mente, o seu coração,
possa ter muito mais além. Eu gosto desse texto, eu amo esse texto, que diz que quando eu pedir, que Deus possa fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Que Ele possa, pelo seu poder, nos fortalecer, a nossa mente, nosso coração, nossa vida com o Senhor. E ele conclui a oração dando ao Senhor a glória, o louvor, a adoração, a majestade, o império, a soberania, é tudo para Ele, porque Ele merece o nosso louvor. No nosso texto, nós vamos poder concluir que a santidade começa com nós nos fortalecermos do Senhor. Segundo, fala de Cristo habitando em nós. Desculpa. E terceiro, nós compreendemos o amor de Cristo, possamos entender o amor dele por nós. Nesta manhã, que você possa voltar os seus olhos para Deus, voltar os seus olhos para viver uma vida santa, nesses dias, não é para amanhã, é para hoje, viver uma vida santa. É um preço que não é barato, mas vale a pena. Vale a pena porque o Senhor nos chama para experimentar a sua vontade. Vamos ficar de pé? Feche os seus olhos por um momento e você pode agora fazer a sua oração. O apóstolo Paulo fez a oração dele, eu já fiz a minha, você pode fazer a sua. Se você quiser talvez se ajoelhar aí onde você está, como o apóstolo Paulo fez, por esta causa eu me ajoelho, por este propósito eu me rendo, por este poder de Deus eu me prostro. Você pode fazer sua oração, se render ao Senhor, dizer: Senhor, santifica a minha vida, Senhor, me dá poder para viver uma vida santa, não me deixe ser influenciado por este mundo, por as coisas deste mundo, mas que eu possa ser diferente aonde eu estiver, seja na escola, seja no trabalho, seja nos nossos relacionamentos, seja em casa. Senhor, me ajuda, fale com Ele. Tiago está tocando aqui a canção, você pode, enquanto ele canta, enquanto nós cantamos, você pode dizer: Senhor, ouve a minha oração, ouve o meu clamor, santifica a minha vida. Senhor, mais uma vez, nós chegamos na Tua presença, nós chegamos diante do altar do Senhor,
Mais uma vez nós ouvimos a Tua palavra, mais uma vez nós louvamos o Teu nome, e mais uma vez, Senhor, nós chegamos aqui para prestar culto ao Senhor. E, Senhor, nós ouvimos a Tua palavra nessa manhã, o Senhor nos chamando para viver uma vida santa, uma vida separada, neste mundo, Senhor, que nos chama a viver uma vida que não seja santa. Senhor, nos dê graça, Senhor, nos enche com Teu Espírito Santo, fortalece a nossa vida, que o Teu Espírito possa vir com a sua plenitude sobre nós, para sermos inteiramente santificados, como diz Tua palavra em Tessalonicenses, possamos viver uma vida santa, para a glória do Teu nome. Abençoe os meus irmãos, nos abençoe nesses dias difíceis, Senhor, dias de luta, dias de confrontamento, dias em que a nossa fé é afrontada, as vidas são impactadas por questões morais, culturais. O Senhor nos chama a viver uma vida santa nesses dias, o Senhor nos chama a viver separado nesses dias. Eu quero te pedir, Senhor, vem sobre nós, com a sua plenitude, com o seu poder, como diz em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vem sobre nós, Senhor, enche o nosso coração, e assim nós te pedimos e te agradecemos e oramos mais uma vez que o grande amor de Deus, o nosso Pai, e que a graça bendita e maravilhosa de Jesus o Filho, e que a doce comunhão, a presença do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós, desde agora e para sempre. Amém e amém.